Módulo 5, captação de órgãos. Então, nesse módulo, vou estar falando mais sobre como funciona a captação de órgãos em si, na prática, né? Mas primeiro, por que nós falamos tanto em doar órgãos, né? Então, mas por que doar órgãos? Então, no Brasil, existem 60 mil pessoas aguardando por uma doação de órgãos. E um único doador, ele pode beneficiar até 10 pessoas. Então, doar órgãos é um ato de solidariedade que supera até mesmo um ato de amor. Então, por isso nós falamos tanto em doar órgãos, porque existem muitas pessoas numa fila aguardando uma doação, aguardando um sim, né, de um familiar. E esse único doador, essa única pessoa, ela pode beneficiar até 10, né? Então, olha só como é importante esse ato da doação de órgãos. Então, hoje nós seguimos uma hierarquia, né, no processo. Então, como que funciona o processo ali, de onde começa, quem são os órgãos responsáveis, né? Então, hoje, nacionalmente falando, nós temos o Ministério da Saúde, que rege ali todas as legislações, né, ligados a tudo relacionado à área da saúde. Então, primeiramente, nós temos o Ministério. Abaixo do Ministério, nós temos o Sistema Nacional de Transplantes, né? Ambos ficam em Brasília, tanto o Ministério quanto o Sistema Nacional de Transplantes. Abaixo do Sistema Nacional de Transplantes, nós temos a SET, que são as Centrais Estaduais de Transplantes, ou seja, cada estado tem uma central estadual de transplante, né? Abaixo da Central Estadual de Transplante, nós temos as OPOS, que são as Organizações de Procura de Órgãos. Geralmente, também, cada estado tem uma OPO. Lógico que estados com uma grande população, nível populacional, como São Paulo, Rio de Janeiro, existem mais de uma OPO, né? Abaixo das OPOs, nós temos as CIDOTs. O que são as CIDOTs? São as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes. E abaixo das CIDOTs, nós temos os bancos de tecidos musculoesqueléticos. Ou seja, nós temos banco de óleos, nós temos banco de válvula cardíaca e nós temos banco de osso, né? Onde são recepcionados esses órgãos e tecidos e são ali preparados nesses bancos, né, qualificados, e são ofertados ali para os pacientes. No caso de córneas, né, para paciente que precisa fazer um transplante de córnea devido a algum acidente ou uma má formação, né, que o paciente apresente, ou uma infecção. Válvula cardíaca, né, são ofertados para aqueles pacientes que precisam fazer algum transplante ali valvar. E osso são muito utilizados geralmente em próteses, né? São utilizados muito por dentistas também, os ossos. Geralmente os dentistas pedem, porque o índice de rejeição ali, dependendo da prótese bucal ali, o osso ele é mais qualificado para isso. Então, suponhamos, estamos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos um doador em determinado hospital. Quem que é o responsável primeiro por detectar esse paciente, viabilizar o diagnóstico de morte encefálica? Então, primeiro é acionado ou a CIDOT ou a OPO, né? São esses dois órgãos responsáveis por esses pacientes neurológicos graves, né? Com probabilidade de evoluir para a morte encefálica. O objetivo inicial é viabilizar o diagnóstico, ponto, né? Então, o objetivo da CIDOT e da OPO é viabilizar o diagnóstico de morte encefálica para que o paciente tenha o diagnóstico assertivo, para que a família receba o diagnóstico correto. Então, é esse o objetivo inicial. O objetivo secundário, podemos dizer, é realmente, após o diagnóstico concluído, verificar se esse paciente ele pode ser um doador de órgãos e prestar concomitante com a detecção do protocolo, do diagnóstico, o acolhimento familiar. Então, nós temos as CIDOTs e as OPOs que são responsáveis. Identificado o paciente, identificado o protocolo, a CIDOT e a OPO, ela precisa notificar, precisa comunicar, avisar a Central Estadual de Transplante
que em determinado hospital temos um paciente neurológico grave, está em protocolo de morte encefálica, está sendo feito um acolhimento familiar e, dependendo da avaliação médica, o paciente pode ser um doador ou não, né? Então, primeiro são as CIDOTs, que notifica a Central Estadual de Transplante. Esse paciente, sendo apto à doação, realizada a entrevista familiar, familiar autorizou a doação, a Central Estadual de Transplante notifica a Central Nacional de Transplante. Ela notifica que no estado de Mato Grosso do Sul está com doador de órgãos e é necessário fazer essa notificação. A Central Nacional notifica posteriormente o Ministério da Saúde que em determinado estado houveram tantos protocolos de diagnóstico e tantas doações. Então a hierarquia ela funciona desse jeito, né? E quais órgãos e tecidos podem ser doados? Eu costumo dizer que existe dois tipos de morte, né? Primeiro é a morte encefálica, onde é a morte do cérebro e do encéfalo, e a segunda morte é o coração parado, ou seja, é aquela pessoa que saiu de casa para trabalhar, sofreu um acidente de moto na esquina de casa e o acidente foi grave, ele morreu ali no local, morreu ali na rua. Então, PCR, né? Coração parado. Nessas duas situações, a pessoa, o paciente, pode ser doador. No caso de morte encefálica, a pessoa pode ser doador de coração, pulmão, fígado, pâncreas, rins, intestino, pele e ossos. Agora, no caso de coração parado, em que a pessoa morreu ali no local, já foi encontrada em óbito, esse paciente ele pode ser doador somente de córneas, válvulas cardíacas, tecido músculo-esquelético, no caso osso, e pele em alguns estados. Lógico que para cada órgão é necessário ter uma equipe que faz a captação desses órgãos ou tecidos. Como, por exemplo, estamos no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui em Mato Grosso do Sul nós temos equipe que faz a retirada somente de rins, coração, fígado e córneas. 4 equipes somente. Mas e no caso do pulmão? Nesse caso do pulmão, como não tem equipe, é necessário que a Central Estadual notifique a Central Nacional que em Mato Grosso do Sul não existe equipe para fazer a retirada do pulmão, é onde a Central Nacional que viabiliza uma equipe mais próxima do estado e vem até o local onde está o doador. Então, como por exemplo, temos um paciente jovem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é doador de pulmão. Então, a Central Nacional vai verificar no estado mais próximo, na macro-região, geralmente São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Goiás, Minas, aonde tem uma equipe que pode vir até Mato Grosso do Sul fazer a captação de órgãos. Nós temos um plus, onde nós temos a malha aérea, né, que é a FAB, que ajuda bastante, ela é parceira do Sistema Nacional de Transplante. Então, esses voos de órgãos, muitas das vezes, é feita pela FAB, a Força Aérea Brasileira, onde esse voo é sem custo, onde transporta tanto o órgão quanto as equipes de um estado para o outro. Nós temos também apoio terrestre do Corpo de Bombeiros, né, da Aeronáutica, da Polícia Militar, onde em alguns casos é necessário fazer ali o trajeto do hospital até o aeroporto. Então nós precisamos da Polícia Militar, Polícia de Trânsito, são parceiras da doação de órgãos também. Então nós temos essa malha de apoio, né? Porque, como por exemplo, cada órgão existe um tempo específico. Existe um tempo específico entre a retirada do órgão até o implante, onde nós chamamos de isquemia fria. Então, como por exemplo, esse doador jovem de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, doador de coração e pulmão, e o receptor é de São Paulo, por exemplo. Então, a FAB disponibiliza uma aeronave para trazer uma equipe de São Paulo, vir até Campo Grande, fazer a retirada do órgão, a captação, e levar de volta para São Paulo. Então, esse coração ele tem um tempo de 4 horas, onde precisa ser retirado e implantado.
Então, por isso que a gente precisa, o sistema, né, ele precisa ter esse apoio, essa rede de apoio, tanto terrestre quanto aéreo, para poder fazer tanto a captação quanto o transplante. E a logística, né? Então, como que é feita, então, toda essa logística? Então, todo órgão doado, ele é ofertado primeiramente para o estado do doador. Então, voltando ao exemplo do nosso doador aqui de Campo Grande. Então, nós temos esse doador jovem, 18 anos, pode ser doado coração, pulmão, fígado, rins, córneas. Só que em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não existe receptor para esse pulmão ou coração. O que é feito? É descartado? Não. Então, primeiramente é ofertado para Mato Grosso do Sul. Não havendo receptor no estado, esse órgão ele é ofertado na macro-região. Não havendo receptor na macro-região, esse órgão ele é ofertado a nível nacional. Então, um órgão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pode ser implantado em São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro estado que seja necessário, contando com a malha aérea do país, né? No caso da FAB. Então, ofertado, não há receptor na região, na macro-região e depois nacionalmente. Então, nós podemos tanto encaminhar órgãos para outro estado, quanto podemos receber também órgãos de outros estados. Como, por exemplo, nós recebemos em Campo Grande rins, muitos rins de São Paulo, quando não há oferta. Recebemos córneas também de outro estado, quando nós não temos doador aqui no nosso estado, ou a doação está em nível muito baixo, recebemos órgãos e tecidos de outros lugares. A captação de órgãos, né? Então, a captação de órgãos ela é realizada no centro cirúrgico, onde está o doador. Então, se o doador está no hospital X ou Y, é lá que é feita a captação, no centro cirúrgico de lá. A equipe da CIDOT e da OPO atuam no momento da captação, estão presentes ali a todo momento. Cada órgão tem a sua equipe responsável. Então, se é o rim, nós temos a equipe da URO, que faz a retirada dos rins, depois o nefro acompanha. Se é o coração, a equipe cardíaca que faz a retirada, ou seja, cada órgão precisa e tem uma equipe responsável. A Central Estadual de Transplantes ela é responsável em organizar as equipes. Então, quem organiza a equipe não é CIDOT, não é OPO, mas sim a Central Estadual de Transplantes. E não havendo equipe, a Central Nacional é quem organiza. Por exemplo, o pulmão em Mato Grosso do Sul nós não temos equipe, a Central Nacional viabiliza uma equipe de outro estado para vir fazer a extração dos órgãos. Isso é um tema muito importante, que durante a entrevista familiar a gente deixa muito certo, muito alinhado com a família, que é a questão do compromisso e respeito. Então, ali no momento da entrevista, conforme já conversamos, é solicitado ali um tempo de 24 horas para entrega do corpo para a família. Então, se eu faço uma entrevista para doação de órgãos às 3 da tarde de hoje, às 3 da tarde de amanhã, eu preciso estar entregando o corpo para a família, seguindo obrigatoriamente essas 24 horas. Então, aí que entra os membros da CIDOT, onde precisa ter uma comunicação efetiva e assertiva com a família durante o processo. Ou seja, não é somente a família autorizou a doação, fez todo o acolhimento durante o diagnóstico, fizemos a entrevista, acolhemos bem, pedimos o órgão para a família autorizou a doação e aí esquece da família. Não, nós precisamos, durante esse tempo de 24 horas, esse um dia, estar informando a família sobre o andamento dentro do hospital. No momento que chegam as equipes, no momento que vai para o centro cirúrgico e no momento que termina a captação dos órgãos. Eu, geralmente, enquanto membro da CIDOT, fui membro da OPO, eu gostava de ter uma reunião com todos os familiares ao final e informar para a família quais órgãos foram doados e quais órgãos foram retirados. Por que isso é importante? Não quer dizer que a família autorizou
o coração, pulmão, fígado e rim, que esses órgãos serão captados. Porque já houve casos que no momento que o médico cirurgião ele abriu o abdômen, tórax do doador, infelizmente, ou o doador ele teve uma parada cardíaca, devido a uma instabilidade ali hemodinâmica, e aí o coração não pôde ser retirado, ou verificou-se um nódulo no rim, por exemplo, que não foi identificado no ultrassom de rins, e esse rim não foi retirado. Então, relatar isso para a família, reportar isso para a família é muito importante. E no momento da entrevista familiar, frente ao aceite, nós selamos um compromisso com a família. Ou seja, se você prometeu de entregar o corpo às 3, não pode se entregar às 6 ou às 5. Tem que ser no horário combinado. Então é selado ali um compromisso com a família e nós precisamos combinar. É correto nós entregarmos o corpo e, de acordo com a legislação vigente, as portarias, nós entregarmos o corpo reconstituído para a família. Então, no momento da retirada de córneas, o olho tem que estar reconstituído. Após a captação dos órgãos, o corpo ali, o abdômen, precisa ser reconstituído e entregue à família. Então, em resumo, a captação de órgãos em si, ele é um processo, ele é e precisa ser um processo organizado, desde contando com a rede de apoio, suporte terrestre, suporte aéreo, enquanto equipes, né? Então precisa estar muito bem organizado. É necessário os membros da CIDOT firmarem um comprometimento, um compromisso com a família. É um ato respeitoso com o doador e a família. Então, mesmo o paciente está em óbito, a gente manter toda a questão de respeito perante aquele corpo. E o objetivo principal, tanto da equipe da CIDOT, quanto de todos os membros do hospital, é em salvar vidas. E principalmente da família. Nós precisamos, enquanto membros da CIDOT, ou de OPO, ou de Central, Nacional ou Estadual, realmente cumprir esse desejo das famílias em poder ajudar outras vidas. Muito obrigado.